Queridos irmãos e amigos do Face, mais uma vez eu estou aqui para vos trazer uma palavra do coração de Deus que se encontra no livro de Romanos, capítulo 1, verso 18 ao 32, aonde diz assim a palavra de Deus: Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em justiça, porquanto que Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entenderam, e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto todo conhecido a Deus não o glorifica como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, o seu coração insensato se obscureceu, dizendo aos sábios: tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus, incorruptível, em semelhança de imagem de homens corruptíveis, e de aves, de quadrúpedes e de répteis. Por isso também Deus os entregou às suas concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrar seu próprio corpo. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso, Deus os abandonou às suas paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus entregou a um sentimento perverso para fazer as coisas que não convêm, estando cheio de iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheio de inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade, sendo murmuradores, destratores, aborrecedores de Deus, injuriadores de males, soberbos, presunçosos, invejosos, desobedientes aos pais e mães, nércios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, o quais Deus, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as que fazem, mas também aqueles que consentem aos que fazem. Queridos, o que eu falei aqui, você pode me falar e falar: irmão Brataim, não é verdade. Ele falou assim, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Hoje em dia, para uma pessoa, um pastor, um servo de Deus ungido para fazer a obra de Deus, ele não faz em números, não faz por amor, faz por interesse próprio. Ou seja, estão mudando a verdade de Deus por mentira. E tem mais. E aqui, por isso Deus abandonou as suas paixões infames, pois até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. Nós estamos vendo nas redes sociais, nos jornais, algo tão triste de se falar, de se comentar sobre Pablo Vittar, que é a mulher mais sexy do mundo. Ele é um homem, e a Tami, o homem mais sexy do mundo. Isso aqui chama-se palhaçada. Mudaram o costume natural da sua natureza. Trocaram a verdade por mentira. E tem pessoas que ainda, mesmo sendo evangélico, adotam esses adeptos. Fazem com que isso seja natural. E a Bíblia diz aqui no capítulo 1, versículo 32, não só os que praticam, mas aqueles que consentem, que praticam também. Ou seja, se você está vendo a pessoa no erro e você não avisa, você está sendo errado da mesma forma que ele. Depois não vai querer comprar ou querer colocar culpa em Deus. Por que Deus aconteceu isso com meu filho, com a minha filha? Sabe por quê? Porque você consentiu que o pecado aderisse à sua casa. E não é desta forma que Deus está falando. A Bíblia diz que a ira de Deus vem sobre toda a terra. Mas há uma esperança. No capítulo 31, no versículo de número 31, de Jeremias, diz assim,
E eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. 32. Não conforme a aliança que fiz com vossos pais no dia em que tomei pela mão direita para tirar a terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu haver depositado, diz o Senhor. Queridos, Deus quer fazer uma nova aliança com o povo da terra. Deus está vendo tanto homicídio acontecer, tanta inveja, tanta perjúria. Deus não está parado, Deus não está sentado, Deus está de pé vendo tudo acontecer por causa do coração do homem. E a Bíblia diz aqui, irmãos, que Deus entregou as suas paixões bem aqui, ó, estando cheio, versículo 29 do capítulo 11 de Romanos, estando cheio de toda a iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheio de inveja, homicídio, contenda e malignidade. Ou seja, tudo está aqui que está acontecendo nos nossos dias. Irmãos, olha aqui para mim, pastor, obreiro, diácono, você que ministra a palavra de Deus, para de consentir o erro dentro da casa de Deus. É por isso que a Bíblia diz, irmão, que meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Mas esse conhecimento é porque eu, muitas das vezes, não consigo colocar dentro da casa de Deus. Por quê? Porque tem os maiorais que não permitem, porque os vossos filhos estão no pecado e eles estão consentindo esse mesmo erro. Porque falar, irmão, é muito fácil, mas quando está na nossa casa, na nossa vida, é diferente, nós não aceitamos. A Bíblia diz, Hebreus, toda e qualquer repreensão, no momento, não produz gozo de alegria, e sim de tristeza e raiva. Mas depois você vai ver que foi para o seu bem e da tua família. Eu sei que muitos não vão gostar do que eu estou falando aqui, eu não estou nem me importando. Eu me importo é com o que Deus pensa, o que Deus acha. Uma coisa é certa, a ira de Deus vai vir sobre a tua casa, sobre a tua família. Então, a você que ainda está consentindo o errado, hoje nas redes sociais estão falando acerca de um rapaz que era pastor e está enganando as pessoas. Crente, olha aqui para mim, crente, você que fez a denúncia, crente não vai para a delegacia, crente dobra o joelho e pede a justiça de Deus. E que a pessoa venha se converter de verdade. É isso o decreto de Deus. Não é estar na porta de delegacia ou registrando BO contra fulano, ciclano, não. Dobra o teu joelho que a resposta vem do céu. A resposta vem de Deus. Salmo 121, leve meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É dele que vem o teu socorro. Então fique com essa palavra. Escute bem, não só os que praticam, mas aqueles também que consentem os que estão praticando. Está no mesmo erro. Então que essa palavra seja impactada dentro da tua casa. A partir de hoje, faça eu decreto a falência do diabo dentro da minha casa e a vitória de Deus dentro da minha casa. E eu profetizo sobre a tua casa, não vale encantamento, porque as mãos de Deus estão sobre a tua casa, sobre a tua família. Então recebe essa palavra como incentivo de força e de desvendamento espiritual, para que você possa cuidar da tua casa e da tua família. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus. Amém?